Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Abram suas Bíblias em Salmo de número 7, versículo 15. Salmo de número 7, versículo 15. As horas passam rápido. Salmo de número 7, verso 15. Aleluia. Quantos acharam? Amém. Diga amém. Abre e aprofunda uma cova e cai neste mesmo poço que fez. A sua malícia lhe recai sobre a cabeça, e sobre a própria moleira desce a sua violência. Eu, porém, renderei graças ao Senhor, segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Quantos dizem amém? Pode sentar, dando graças a Deus. O título do Salmo diz: Canto de Davi entoado ao Senhor com respeito às palavras de Cushi benjamita. Amém? Nós bem sabemos como foi a vida de Davi para chegar aonde ele chegou. Ele batalhou, ele lutou, foi ameaçado, foi constrangido. Nós vemos Davi com cerca de 17 anos, aleluia, quando ele é uns 16 a 17 anos, quando ele é ungido a rei de Israel. No momento em que o reinado de Israel estava em decadência, sendo ocupado por Saul, Saul não queria saber de Deus, não queria saber de obedecer ao Senhor. E nós bem sabemos que todos aqueles que não querem saber de Deus, que estão no lugar de destaque, existe muitas das vezes que Deus retira aquele que não está trabalhando, não está fazendo a sua vontade, e Deus sempre levanta alguém que possa adorar ao Senhor. A vontade do Senhor era que o reinado de Israel fosse ocupado por alguém que obedecesse, que fizesse a sua vontade. Mas Saul agora não quer mais adorar ao Senhor, Saul não quer obedecer ao Senhor. Aí Deus levanta o profeta Samuel, o profeta de oração, e diz a ele: Samuel, eu venho que eu vou te enviar, eu me provi de um rei. Quando Deus diz que proveu de um rei, é porque no céu, aleluia, não tem arrumadinho, é porque no céu não tem dificuldade para ele operar, no céu não tem perca. Então Deus diz a Samuel: vem que eu me provi de um rei. Então Samuel vai na casa de Jessé e vai ungir alguém que seja segundo o coração de Deus, alguém que Deus está mandando, alguém segundo a vontade de Deus, alguém que vai adorar ao Senhor. Eu começo a entender, antes de Davi ser ungido, Deus já o conhecia, Deus sabia que ele era um jovem adorador, Deus sabia que ele iria honrar o seu nome. Eu começo a pensar que Deus procura, e quando ele procura, não procura errado, ele procura verdadeiros adoradores, homens que querem fazer a obra, mulheres que querem fazer a obra, homens dedicados, homens que têm tempo para adorar ao Senhor. E tem muita gente e tem tempo, aleluia, para o celular, e tem tempo para se prostituir, e tem tempo para o mundo, mas não tem tempo para Deus. Então Davi era um homem segundo o coração de Deus, segundo o coração de Deus. É alguém que faz a vontade do Senhor, é alguém que Deus, quando olha para ele, Deus se agrada. E Deus olhou para Davi e Deus disse: é alguém segundo o meu coração, é alguém que é justo, é alguém que me adora. Então, quando Davi estava cuidando das ovelhas do seu pai, eu começo a entender. Na casa dele, na casa de Jessé, estava acontecendo um evento, aonde estava agora Samuel tentando ungir aquele a quem Deus não mandou. Chama Samar, não é chamar, chama Abinadab, não é Abinadab, chama os irmãos de Davi, e não era nenhum deles. Aí a Bíblia diz que Samuel pergunta: acabaram-se os teus filhos? Eu começo a entender, se Deus escolheu alguém, e se esse alguém não está presente, então as coisas não andam.
Então a unção não desce, tem que ser o escolhido de Deus. Aí eu começo a entender que Davi era o escolhido de Deus, só iria tomar posse do reinado se o escolhido de Deus estivesse no local. Então, quando Deus prepara um evento, se Deus chamou você, é você. Se Deus chamou Moisés, Moisés não tem que dizer, aleluia, que não pode. Se Deus chamou Arão, Arão também não pode dizer que não pode. Se Deus chamou Davi, Davi tem que estar presente. Aí eu vejo Deus trabalhando na vida de Davi, e Deus está trabalhando na minha tua vida. E aquilo que Ele determinou na minha tua vida aconteça. E só vai acontecer quando Deus quiser. Só vai aparecer quando Deus determinar. Aí Deus queria alguém segundo o coração dele, alguém que tomasse posse do reino de Israel, alguém que tivesse pulso, alguém que tivesse coragem. Tem muito covarde na direção de muitas igrejas, tem muito covarde na direção do coral, tem muito covarde na direção do ciclo de oração, que bota dificuldade, que não quer fazer segundo a vontade de Deus, quer fazer segundo a vontade dele, mas com Deus não tem arrumadinho. Aí o profeta Samuel vê os irmãos de Davi, homens fortes, homens que eles achavam que eram corajosos, mas não tinha a unção de Deus. Não basta, aleluia, você ter um conhecimento, se você não tem a chamada de Deus. Não basta você ter uma cultura, não basta você ter um terno bonito, não basta você ter dinheiro no bolso, se não tem a chamada de Deus. Aí eu vejo Davi simples, cuidando de ovelha, chegando a ovelha. Aí quando Samuel pergunta, acabaram os teus filhos? Aí recebe a dizer, tem mais um lá, o nome dele é Davi, chama Davi. Davi era um jovem, canhoto, era um jovem que tinha sarda, era um jovem que era ruivo, mas quando Deus olhou para ele, Deus disse a ele, eu começo a pensar, quando Deus olha para a igreja, aí o Satanás quer botar defeito, chama ele não, alguém diz assim, chama ela não, mas quando Deus olha para mim, para você, Deus diz a ele, é ela, começa a glorificar o nome do Senhor, porque ainda que o mundo te rejeite, e Jesus olha para mim, para você nessa noite, e diz a ele, é ela, e a glória nessa noite, porque o Senhor me escolheu, o Senhor te escolheu, e se Ele te escolheu, Ele dá glória a Deus neste momento, a glória a Deus por um minuto, a glória a Deus não é pecado. E aí eu começo a ver que Deus escolheu Davi segundo o coração de Deus. Aí Saul estava no reinado, Saul era desobediente, Saul fazia o que queria acontecer, achando ele que o reinado dele era vitalício, o reinado dele era algo que não podia se passar, aleluia, para alguém que Deus determinasse. Olha, o Deus que dá é o Deus que tira. Se eu não honrar a chamada, se você não honrar a chamada, Deus tira da sua mão e coloca na mão daquele que quer negócio com Deus. Então, adore a Deus, adore a Deus. Quem veio aqui para adorar, adore a Deus. Use as ferramentas que Deus deu. Tem pessoas que a ferramenta está enferrujada, ele usa quando quer, na hora que quer, quando quer. Não é assim, é usar quando Deus está mandando, é ser disponível. E tem gente que não usa, existem pessoas que guardam a mina, guardam os talentos e que deixa para lá. Deus usa quem Ele quiser. Não é assim. Aí eu vejo que Davi tinha humildade, eu vejo que Davi era obediente, eu vejo que Davi usava da sua sabedoria para agradar a Deus. Tem gente que tem vontade de agradar a Deus. Quem tem vontade, quem tem vontade, quem tem vontade, quem tem desejo de agradar a Deus. Aí eu vejo Davi trabalhando, eu vejo Davi adorando, eu vejo Davi dedilhando a sua harpa. Ei, Deus te vê aonde ninguém te vê, Deus te conhece aonde ninguém te conhece, Deus te ouve aonde ninguém te ouve. Tem pessoas que olham para você e dizem, ele nunca vai ser nada, ela nunca vai ser nada, eu posso não ser nada, aleluia, onde o homem quer ou não quer, mas
Mas eu posso ser, a igreja pode ser aquilo que Deus quer, no dia que Deus quer, na hora que Deus quer. Então a tua chamada não foi de homem, não foi da mulher, ela foi e é de Deus, é de Deus, é de Deus, é de Deus, é de Deus. Alguém pode dizer, eu não aceito ele, eu não aceito ela, mas Jesus te aceita, Jesus te ama, quem crê, da glória, da glória, da glória. Aí eu vejo Davi esperando a chamada de Deus. Davi não assume logo o trono. Enquanto Davi está esperando no Senhor, a Bíblia vai dizer, esperei confiantemente, ele se inclinou e ouviu meu clamor. Se Deus se inclina para ouvir o teu clamor, da glória, da glória, ele está se inclinando para ouvir o meu teu clamor. Aí eu vejo Davi esperando no Senhor. Eu começo a entender que tem gente que não quer esperar. Saul, Deus disse para ele, Saul, espera 7 dias. Ele não quis esperar e foi sacrificar a ovelha, foi fazer o sacrifício. Aí Deus disse, já te rejeitei, tu não serás rei mais em Israel, tu és desobediente. Davi espera mais de 15 anos. Davi era crente, Davi sabe esperar no momento certo. Aí eu começo a entender Davi esperando no Senhor. Enquanto Davi orava, enquanto Davi dedilhava sua harpa, Saul estava em meio à desobediência. Enquanto tem crente desobedecendo, se prostituindo, mentindo, andando nas terras fazendo aquilo que agrada ao diabo. Espere em Deus, espere em Deus, ele tem o melhor para você. Quem está crendo que Deus tem o melhor para você? Quem está crendo? Quem está crendo? Quem está crendo? Aquele que espera no Senhor renovarão as suas forças, subirão como águias, serão abençoados. Quem está crendo? Quem está crendo? Aí eu vejo Saul em meio à desobediência. Saul não tinha nada de crente, era da tribo de Benjamim, mas era desobediente. Não adianta ter pai crente, ter mãe crente, não adianta dizer que é crente e não ser obediente. Aí se não é obediente, Deus rejeita. Aí eu começo a entender que naquele período existia uma guerra. Os filisteus, nação inimiga, lutavam contra Israel. E na Bíblia vai dizer que aleluia, que o gigante Golias, ele ameaçava, ele humilhava as tropas de Israel durante 40 dias e 40 noites. Todos os dias a Golias se levantava e dizia, levante o homem que venha pelejar comigo. Ele zombava, ele humilhava, ele ameaçava as tropas de Israel. E a Bíblia vai dizer que Saul com suas tropas tremiam e temia diante do adversário. Crente que teme diante do adversário tem coisa errada. Crente que não quer enfrentar o gigante tem coisa errada. Aí eu começo a entender que havia pecado no arraial de Saul. Saul estava em desobediência. E quem está em desobediência não está na posição. Quem está em desobediência não tem moral para levantar a cabeça e lutar contra o gigante. Aí a Bíblia vai dizer que seu pai Jessé, pai Davi, diz, olha meu filho, vai ver como estão os teus irmãos na guerra. Leva este alimento para os teus irmãos. Leva este alimento para o comandante. E me dá notícia como está na guerra. Aí Davi vai lá e vê o gigante Golias ameaçando, zombando. Aí Davi se oferece para lutar com o gigante. Davi entende que Deus quer usá-lo, que Deus quer abençoá-lo, que é o momento de Davi entrar na guerra. Davi não é covarde que fica na trincheira. Existem pessoas que ficam na trincheira. Eu não vou orar, eu não vou jejuar, eu não vou pagar preço. Quanto mais eu oro, mais o inimigo se levanta. Se o inimigo se levantar, ora a Deus que ele cai, ora a Deus que ele tem a providência. Aí eu vejo Davi olhando para o gigante, vendo aquelas ameaças. Davi não aceita que tenha um gigante, um filisteu, querendo destruir a nação de Israel, a nação
escolhida, a terra prometida, a terra abençoada. Davi, como crente cheio da unção, Davi era crente. Davi não era irmão pelado, não. Davi era crente e pagava o preço. Aí eu vejo Davi se oferecendo para ir à guerra. Aquela notícia chega nos ouvidos dos irmãos de Davi. Aí eles começam a falar mal de Davi e começam a dizer: olha, tu não vai para a guerra, tu quer aparecer, tu quer se amostrar, tu quer passar na nossa frente. Quem você pensa que é começar a contender contra Davi? Tem sempre alguém que não faz e critica quem faz, que não adora e critica quem adora, que não ora e critica alguém. Se Deus te chamou para orar, não dobra teu joelho, porque tem vitória para você, tem vitória para sua família. Aí eu vejo Davi crente, olhando ao Senhor. Eu vejo Davi crente, confiando que Deus ia dar vitória, porque Davi outra matou o urso e matou o leão. Aí Davi sabia que aquele gigante seria como um incircunciso. Ali Davi entendia que Deus iria dar vitória. Quando o crente ora, ele tem certeza da vitória. Quem crê? Quem crê? Pode até parecer difícil, pode até parecer confuso, mas a vitória é garantida. Quem crê? Quem está crendo? Quem está crendo? Quem está crendo? Pode até ser maior do que você, pode até a porta estar fechada, mas se Deus está no comando, eu creio na vitória. Eu estou crendo. A Bíblia diz que Ele vai adiante de mim e ti, e vai endireitar os teus caminhos, e vai dar riqueza encoberta, e vai dar vitória. Quem está crendo? Quem está crendo? Quem está crendo? Quem está crendo? Aí eu vejo Deus orientando a Davi: vai Davi, eu sou contigo. Quando o crente ora, o Espírito Santo cala: eu sou contigo, eu vou te dar a vitória. Deus está dizendo aqui é crente, eu vou entregar a vitória a tua mão. Quem está crendo? Quem está crendo? Eu, o Senhor, vou pelejar por ti. Eu, o Senhor, estou contigo nesta peleja. Eu, o Senhor, não te abandonarei. Quem está crendo? Quem está crendo? Quem está crendo? Quem está crendo? A Bíblia diz: pois do Senhor a terra, assim, ao redor do Deus tem o livro. Não tema. Toda a ferramenta preparada contra ti não vai prosperar. Quem está crendo? Quem está crendo? Aí eu vejo Davi já crendo na vitória. Aí o gigante aparecendo, o gigante se mostrando. O Satanás é assim, ele ameaça, ele gata, ele quer confundir, ele quer amaldiçoar. Então, aí começa a entender. Davi se oferecendo para a guerra. Até Saul disse: tu não vai, tu é pequeno. Começaram a desmerecer a Davi, começaram a dizer: Davi, você não vai. Botaram todo tipo de defeito. O diabo começou a trabalhar antes de Davi entrar na guerra. Ei, não ouça o adversário, ouça a voz de Deus. Se Deus está dizendo: eu sou contigo, a vitória é tua. A muralha pode ser grande, mas ela vai ruir, ela vai tomar. Quem está crendo? Quem está crendo? Quem está crendo? Quem está crendo? Eu vejo Deus operando. Havia uma vontade divina. A vontade divina era libertar Israel, era dar vitória. A vontade divina era cumprir a promessa, porque Deus havia dito: Abraão, Isaac e Jacó, aquelas terras eram terra prometida. E Deus havia dito: Abraão, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, e abençoarei aqueles que te abençoarem. Deus olhou, aleluia, para Golias e viu que ele amaldiçoou Israel, ele amaldiçoou a Davi. Aí eu começo a entender que Deus entrou na guerra, e eu começo a pensar: quando ele amaldiçoou Israel, aí creio eu que Deus disse: agora Davi, ele amaldiçoou você, amaldiçoou as terras, agora o negócio é comigo. Deus está dizendo para alguém que o negócio agora é comigo, o negócio é com Deus. Quem está crendo que Deus está entrando na guerra? A Bíblia vai dizer que Deus adestrava as mãos de Davi. Era Deus dizendo: você vai lutar assim, você vai ser ensinado por mim. Ei, Deus é professor, e mais do que professor de jiu-jitsu. Quem está crendo? Deus é professor, e mais do que professor de capoeira. Quem está crendo? Ele é professor, e mais do que professor de boxe. Ele é o rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele é o Senhor da guerra, não perde em batalha. E aquele que não perde em batalha está com Davi, dizendo: Davi, eu sou contigo, essa guerra é minha. Quem está crendo? Quem está crendo? Quem está crendo? Aí Davi se apronta. Quando Davi se apronta,
pronta, Saul quer aparecer. Ele pega as suas armaduras e diz: Davi, luta com a minha armadura. Davi tenta usar e não consegue. Davi vê que a armadura de desmantelado não dá dele. Existe conselho de desmantelado. Não pegue, não tome posse. Quem está, aleluia, no erro, muitas das vezes não pode te abençoar com a palavra, com esse cuidado com que você ouve. Se Davi ouvisse a Saul, ele ia ser um rebelde igual a Saul, porque tem gente que é assim: eu pequei, vai fundo, peca, eu me prostituí, vai fundo, se prostitui, vai fundo. Cuidado com certos conselhos. Eu prefiro ouvir a voz de Deus. Quem quer ouvir a voz de Deus? Quem quer? Quem quer? Aí eu vejo Davi, ele ouvindo a voz de Deus, ele pega 5 pedras de meio e começa a se armar. Crente tem que andar armado. Qual é a arma? É a palavra. É a palavra. É a palavra. Quem está com a palavra está armado. Crente armado é perigoso. A Bíblia garante isso. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Quem anda armado, quem anda com a palavra, o diabo olha para ele e diz assim: bater em retirada. O diabo teme aquilo que está dentro do crente. E o que está dentro do crente, se o crente estiver orando, jejuando, é Jesus. É Jesus. Quem está com Jesus, levante a mão nessa noite. Levante a mão e dá glória. Aí eu vejo Davi armado com 5 pedras, aleluia. Aí eu começo a entender que Davi, ele se adianta. A Bíblia vai dizer que o gigante Golias amaldiçoa Davi, mas Davi era crente. Macumba não pega em crente que ora, não pega. Macumba não pega em crente que ora, não pega em crente obediente, não pega em crente que anda em consagração, não pega em crente que anda com o joelho dobrado. Não pega, não pega, não pega. Mais uma vez, toda a ferramenta preparada contra ti, não há, aleluia, prosperar. Não vai prosperar a macumba, não vai prosperar a maldição. Crente que é fiel tem dono. Quem aqui tem dono? Levante a mão, levante a mão e dá glória. Crente que tem dono, e o teu dono é grande. A Bíblia vai dizer que Davi se apressou, e quando Davi se apressou, ele lançou aquela pedra contra o gigante. A Bíblia diz que a pedra pegou na cabeça do gigante, o gigante tomba e já cai morto. A Bíblia diz que Davi pega, lança-se sobre ele, pegando a sua espada e corta a cabeça do gigante. Aí eu começo a entender que quem não aceitou Davi receber aquela vitória, teve que ver Davi entrar em Jerusalém com a cabeça do gigante. Quem estava desacreditando a Davi tinha que ver e contemplar Davi entrar com a cabeça do gigante em Jerusalém. Eu começo a entender que Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: ei, a vitória eu vou entregar na tua mão. Quem está crendo? Incrédulo vão ter que ver, cru vai ter que ver, prostituto vai ter que ver, mentiroso vai ter que ver, contender quem armou a tua cova, quem armou a tua boca vai ter que ver. Você de cabeça erguida, de posse de vitória, dando glória, dando glória, dando glória. Quem crê na vitória, a tua vitória vai ser e será esmagadora. Deus está provendo a vitória de quem que ora. Crente rebelde vai morrer no deserto, mas crente que tem a unção de Josué e Caleb, que sabe esperar, sabe perseverar. Ele que tem a obediência de Davi, ele toma posse, ele te prepara na mudança que Deus vai fazer na tua vida. Aí eu vejo Davi entrando com a cabeça do gigante. Pense na humilhação de Saul. Saul podia lutar, mas era desobediente. Pense na humilhação dos filisteus. Eu começo a entender que agora Davi, Saul não chama Davi. Saul diz: quem é este jovem? Traz ele para cá. Aí Davi começa a ser escudeiro do rei. Ei, tem que se começar
começar de baixo. Tem pessoas que querem começar por cima. É crente que tem chamada, mas já quer andar, aleluia, algum de nariz e não sabe esperar. Davi vai ser escudeiro do rei. Aí eu começo a entender Davi agora. Ele começa a ser promovido. Ele passa de cuidar das ovelhas do seu pai a ser escudeiro do rei. Deus começa a abençoar Davi. Aí eu começo a entender, quando Deus está no negócio de abençoar, quando Deus está no negócio de abrir porta, te prepara para as portas que vão abrir na tua vida, te prepara, e na mudança que Deus vai fazer na tua vida, te prepara. Pessoas que não ouviram o teu nome, Deus vai soprar o teu nome. A glória dele, a honra dele, para o nome dele ser glorificado. Quem está crendo, quem está crendo, quem está crendo? Aí eu vejo Deus operando na vida de Davi. Aí Saul começa a ter inveja. Quando Deus está trabalhando, sempre tem um invejoso. Quando Deus está abençoando, sempre tem alguém assim, não gostei. Era para ser eu. Era para ser você, não, invejoso. Deus sabe a quem escolhe. E se Deus te escolheu, te escolheu, levante a mão. E diga assim, a vitória é minha. A vitória é nossa. Quem está crendo? Quem está crendo? Quem está crendo? É a vitória nossa. Sempre tem um invejoso. Mas eu não gostei. Aí Saul querendo matar Davi. Saul diz, morra ele pela mão do filisteu. Não pela minha mão. Ele queria fazer em oculto. Ele queria fazer no arrumadinho. Aí ele diz, Davi, faz o seguinte, traz 100 prepúcios de filisteu para mim. Aí Davi vai e traz 200. E a Bíblia diz que Davi se conduzia com prudência. Ei, quem quer ver a tua queda não vai ver. Quem quer ver a tua queda não vai ver. Quem quer ver a tua bênção não vai ver. Tu terá dupla honra, dupla honra, dupla honra. Quem crê. Quando Deus coloca a mão sobre alguém, Deus exalta, Deus abençoa. Deus olha para Davi, Deus olhou e disse, este aí é segundo o meu coração. Não adianta Saul pelejar, não adianta Saul fofocar, não adianta Saul entrouxar a cara. Deus me conhece e te conhece. Deus me conhece e te conhece. E o que Deus quer trabalhando para mim aqui é grande, é grande, é grande, é grande. Tem glória, tem glória. Deixa Saul olhar para mim, para você dizer, não gosto dele, não gosto dela. Quem não gosta de mim, quem não gosta de você, eu quero. Mas Jesus me ama, Jesus te ama. Quem quer que Jesus te ama, levanta a mão assim, Jesus Cristo me ama, me ama, me ama. Se ele me ama, eu dou a glória. Aí Saul, ele vê que Davi está crescendo, as mulheres cantam, Saul matou 1000 e Davi matou 10.000. Ele olha para Davi e diz, vou matar Davi. E tem sempre alguém querendo me matar com a língua, querendo me matar com palavras, a gente matar. Tem sempre alguém dizendo, eu não gosto dele, eu mato ele. Se depender de mim, ele não pega. Se depender de mim, ele não morra. E tem sempre alguém fazendo mal, cavando a cova, abrindo a cova. Eu vejo quando abriram a cova para Daniel, quem morreu, os filhos de Daniel. Eu vejo que quando colocaram Israel, Ananias e Azarias na fornalha, quem morreu foram aqueles que colocaram ele lá. Eu vejo quando, aleluia, preparou a forca para Mordecai, que se formou, foi na Amã. Eu começo a entender quando Deus está no negócio, aleluia, não adianta pelejar se a mão do Senhor está estendida. Quem pois a fará voltar atrás se o Senhor determinou? Quem pois invalidará agindo Deus? Quem pedirá? Deus está trabalhando poderosamente na minha tua vida. Não é do jeito que o diabo quer, não é o que o diabo vai mandar, não é o diabo que vai determinar, não é o diabo que diz é assim, é assado, não. Quem manda na minha, na tua vida, Deus, se dependesse de Saul, ele pegava a lança, encravava a lança na cabeça de Davi, mas não é como Saul quer. Saul não tem poder contra Deus, Saul não manda. Quem manda é Deus, quem escolheu foi Deus, quem colocou a mão e coloca a mão todo dia sobre a minha vida e sobre a tua vida. É Deus quem crê. Quem está crendo, quem está crendo, quem está crendo, quem crê que você é escolhido por Deus. Agora Deus nessa noite, aqui muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Quem é
E tem crente que tem unção que é de santidade. A glória, a glória, a glória, a glória. Aí eu vejo Saul era mentiroso, fofoqueiro. Saul arma a cidade contra Davi. E a conversa de Saul era o seguinte: Davi quer me matar, Davi quer tomar o meu reino. Davi não toma as coisas de ninguém. Davi espera no Senhor. Davi não é usurpador, Davi é crente. Aí eu vejo, havia uma promessa da parte de Deus: tu vai sentar no trono, tu vai comandar, tu vai determinar o que eu quero, conforme eu quero. Quem manda é você, Davi, aí na terra. Eu mando aqui no céu, tu faz a minha vontade e glorifica o meu nome. Existe uma cadeira preparada para mim, para você. Algo espiritual que o homem não pode dar, que a mulher não pode conceder. E às vezes o homem não quer conceder e a mulher não quer conceder. Mas quando Deus determina e assina com caneta de ouro, ninguém pode revogar. Quando Deus sela com o seu selo, e quando Deus estende o cetro para mim, para você, e diz: meu filho, te prepara. Tem uma unção nova chegando, meu filho, te prepara. Existe uma bênção grande para você. Ninguém pode impedir. Ninguém pode botar o pé, botar a mão e dizer: não, não é para ele. Ele não senta. Aí eu vejo agora que em meio a planos, Saul perseguia Davi. Aí eu começo a entender que Davi fugia. Davi jamais tentou lutar contra Saul. Davi sabia que ele era escolhido do Senhor. Então eu começo a entender: Davi deixou com Deus, deixa com Deus. Não falando mal de ti, deixa com Deus. Não te perseguindo, deixa com Deus. O melhor remédio para perseguidor é você dobrar o joelho e entregar os teus inimigos na mão de Deus. Deixa com Deus. Deixa com Deus. Eu vejo agora Davi esperando no Senhor. Quem espera no Senhor recebe. E Deus não é do homem. Quem espera no Senhor, Deus não atrasa nem adianta. É no dia certo, é na hora certa. Deus vai entregar na tua mão. Aí eu vejo um certo dia em que, aleluia, Saul vai perseguir a Davi. E a Bíblia diz que ele cerca Davi. E quando ele vai cercar Davi, um mensageiro chega para ele e diz: olha, Saul, os filisteus invadiram a terra. Ele deixa de perseguir a Davi e vai defender a terra de Jerusalém. A Bíblia diz agora que Saul está cercado pelos filisteus e ele, com vergonha, ele deita-se sobre a sua espada e se mata. A Bíblia vai dizer: passa-se o tempo, mandaram chamar a Davi, e Davi agora é rei de Jerusalém, rei de Hebron. Eu começo a entender: quando Davi é coroado rei, é Deus dizendo para Davi: Davi, eu mato, mas eu cumpro promessa. Eu amaldiçoo, mas eu cumpro promessa. Davi honrar a minha palavra. Ei, Deus está dizendo para alguém aqui que ele vai honrar a palavra dele. Eu começo a entender que quando Deus levanta a mão e jura pela sua santidade, que ele vai honrar, que ele vai abençoar, ninguém pode impedir a vontade de Deus na minha tua vida. Deus vai fazer acontecer, ele vai trazer a existência daquilo que não existe. Quem está tendo milagre, quem está tendo a vitória. Eu começo a entender: aqueles que não queriam Davi no trono olhavam para ele e diziam: é um novo rei de Israel. É segundo o coração de Deus ele. Deus tirou a sujeira que estava no altar. Deus tirou a sujeira que estava no trono chamado Saul e colocou Davi. Quantos queriam estar aqui no meu lugar? Mas deixa eu te dizer uma coisa: se você é escolhido de Deus, não joga fora. Não anda por aí em pecado, não. Anda adorando. Glorifica o nome dele. A glória. Ei, crente, Deus vai te abençoar poderosamente. E os teus inimigos vão ver a tua vitória. Quem está crendo, quem está crendo? Levante a mão e bata a palma para Jesus. Fiel. A honra e a glória de Deus. Irmãos, eu estava vendo na meteorologia, talvez amanhã não poderemos evangelizar.